Pessoal, eu sou Larissa, da equipe tributária, e vou apresentar para vocês as melhorias que o time trabalhou nestes últimos 15 dias. A primeira melhoria foi a conclusão da DFC. Nessa versão, nós disponibilizamos a DFC método direto. Nós desenvolvemos no RP a DFC método direto para análise das variações nas contas de caixa e equivalente de caixa, baseado no fluxo de caixa, cujas contrapartidas dos lançamentos contábeis são estas contas, caixa e equivalente. Para que o nosso cliente utilize esse método direto, é necessário acessar o plano de contas, as contas do disponível do ativo e marcar essas contas como sendo conta de caixa ou equivalente. Após a configuração das contas caixa e equivalente, o nosso cliente vai poder criar um novo modelo de DFC. Ele também vai ser possível gerenciar esse modelo, ou seja, editar o modelo padrão que já existe no RP, editar a descrição, remover o modelo já criado. Então, se o nosso cliente criar em gerenciar modelo, a tela será exibido o modelo padrão da DFC método direto, onde o nosso cliente vai poder fazer as alterações das descrições nos campos em negrito, ou vai poder fazer a inserção de contas contábeis vinculadas aos subgrupos, editar as descrições também dos subgrupos, inserir novos ou excluir. Após a configuração do modelo de DFC, o nosso cliente vai poder acessar o caminho contábil, demonstrativo DFC novo, selecionar a loja, o período e o modelo da DFC criada e serão exibidos os valores em tela. A DFC método direto, assim como a indireta, ela vai poder ser impressa em PDF e também em Excel. Outra melhoria realizada pela equipe foi na nota de despesa de consumo, onde nós disponibilizamos o rateio por cento de custo. O nosso cliente vai poder criar uma matriz de rateio para utilizar no lançamento dessa nota fiscal de despesa de consumo, ou na própria tela do recebimento, do lançamento dessa nota, ele vai poder fazer o rateio de forma manual. Então, se o nosso cliente optar por criar um rateio, ele vai poder acessar lá a tela de cadastro da matriz de rateio, no menu contábil, cadastros, matriz de rateio de centro de resultado, e realizar um cadastro do tipo de matriz despesa com consumo. Feita essa criação da matriz de rateio, ao realizar o recebimento da nota fiscal de despesa com consumo, no menu de estoques, INFE, recebimento de mercadoria, consultar processamento de INFE, ele vai poder ver esse ícone, né, um campo chamado rateio, com um ícone para edição. Fazendo a edição, ele será direcionado para essa tela, onde ele vai poder configurar a matriz de rateio que foi criada anteriormente, ou fazer o lançamento do rateio de forma manual no lançamento da nota. Outra melhoria que nós realizamos foram novos campos para alteração em lote na manutenção de patrimônio. Nós disponibilizamos na edição da manutenção de itens de patrimônio, existente em patrimônio, cadastro, manutenção de item de patrimônio, novas opções que antes só eram possíveis serem feitas alteração individualmente, em cada item, e agora será possível fazer essa edição em lote. Esses campos são a conta do ativo, a conta de depreciação, a conta de despesa de depreciação, o estado, a localização, a opção de pausar depreciação e de visualizar na tela de apuração de depreciação e amortização. Outra melhoria que nós fizemos foi na tela de manutenção de PIS e COFINS nas vendas por ECF, onde nós disponibilizamos um período de 12 meses. Então, o nosso cliente, na tela de manutenção, vai poder selecionar no filtro de período 12 meses passados para poder realizar a manutenção. Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Gisele e vou mostrar as novidades e melhorias dos últimos 15 dias da equipe de back-office. A primeira melhoria é a visualização de anexos das duplicatas do contas a pagar. Permitimos a visualização das duplicatas das imagens e arquivos de PDF sem a necessidade de realizar o download do arquivo. A visualização do anexos das duplicatas tem um novo botãozinho, que é o íconezinho verde, em que eu consigo visualizar direto em tela. Só será possível visualizar os arquivos da extensão PDF, PNG e JPG. Criamos um ícone de anexo na grade de consulta do Contas a Pagar também. Quando tiver mais de um anexo, ele irá apresentar todos os anexos para escolher qual você deseja visualizar. Quando tiver um único arquivo, ele vai abrir direto o preview do arquivo.
Outra melhoria é a consulta por tags nas telas de duplicatas. Criamos a possibilidade de consultar as duplicatas do contas a pagar e do contas a receber por tags vinculadas nas duplicatas. No menu do consulta de duplicatas do contas a pagar foi acrescentado esse filtro, que fica em Home, Financeiro, Contas a pagar e Consultar. Foi criada uma nova permissão para o usuário que poderá consultar e ver as duplicatas com as tags, que é a 3641, Consulta de duplicatas com tags. Criamos também a coluna de tags na grade da consulta do contas a pagar. A mesma permissão, consulta e filtro foi criado no contas a receber. Outra melhoria é o reembolso de duplicatas de impostos. Criamos a possibilidade de gerar as duplicatas de reembolso entre lojas das duplicatas de impostos. Outra melhoria é a geração de preço com regras fiscais e o CPNF para o... Então, quando a frente de caixa é GZ e está configurado regras fiscais e o código do benefício por produto, na geração de arquivo, esse mesmo código do benefício é enviado no devido campo lá do layout da GZ. Outra melhoria é a importação direta de produtos sem imposto de importação, IOF ou despesa aduaneira. Foi-nos apresentado alguns produtos em que não existe esse tipo de taxa ou impostos dentro de uma declaração de importação. Então, a gente criou a possibilidade de fazer o recebimento da nota sem esses valores. Outra melhoria é as operações entre lojas de produtos importados. A gente tinha uma trava onde não poderia emitir notas de operações entre lojas com o ICMS-ST calculado. Então, a gente retirou essa trava. Quando os produtos é de importação direta, ele realiza o faturamento do ICMS-ST se essa operação for via regras fiscais, porque via regras fiscais existe o cálculo da substituição tributária. Outra melhoria é o extrato da DI com os volumes transportados. Anteriormente, a gente sempre pegava os volumes, que é a quantidade dos produtos, para o XML, os volumes transportados. E agora, com o extrato da DI, existe a possibilidade de eu informar. Então, se por um acaso, na importação direta, esse volume que está sendo transportado é um container, em vez das quantidades dos produtos, se informado na aba de transporte, a quantidade de volumes, no XML é enviado esses dados. A gente também colocou no XML a placa e a UF, que é informada lá na mesma tela da DI. Outra melhoria é a impressão de boletos em lote. A gente tinha 2 menus de boletos bancários, um para consulta e outro para impressão. A gente unificou os 2 menus num só. Unificamos todos os filtros que tinha nos dois e as colunas, eles eram telas muito parecidas, mas a gente unificou os filtros dos dois. E a gente acrescentou a possibilidade de filtrar o sacado do boleto. Então, eu consigo filtrar todos os boletos de um sacado só. Também colocamos a opção de selecionar quais boletos serão impressos. E quando selecionado vários, ele gera um PDF com todos os boletos de uma vez só. Outra melhoria é a geração de ajustes de crédito presumido por valores totais. Criamos a possibilidade de levantar os valores totais que servem de base para o cálculo do crédito presumido. Então, no relatório que já existia antes, chamado Demonstrativo de Operações e Prestações por UF, criamos um novo tipo de escrituração chamado Saídas e Devoluções para apuração dos valores totais que serão usados para calcular o crédito presumido. Esse relatório fica em Home, Fiscal, Relatórios, Relatório de Demonstrativo de Operações e Prestações por UF. Nessa nova opção de escrituração, é apresentado os CFOPs de entrada, os de devolução, e é apresentado todos os CFOPs de venda. Quando consulta o relatório, ele é apresentado as devoluções e as vendas que foi escolhido nos CFOPs. Os valores totais, eles são apresentados de valor líquido. Então, todas as devoluções são apresentadas negativo. Se eu tenho 10 mil de venda, menos 5 mil, ele vai apresentar 5 mil líquido. Foi criado a possibilidade nesse relatório de eu configurar quais são os agrupamentos. De padrão, antes, ele sempre era agrupado por UF. Agora, tem a possibilidade de configurar por UF ou por CFOP, dependendo da análise que é necessária.
criamos a possibilidade de salvar os filtros personalizados, para eu ter a visão por UF das entradas ou das saídas, ou ter só essa opção do crédito presumido que soma as saídas diminuindo as devoluções. Ele pode ser impresso em PDF e é gerado o Excel também. Ainda é possível emitir o relatório do jeito antigo, das entradas e saídas agrupando por UF. É possível realizar agora a emissão desse relatório sem agrupamentos, só tendo os CFOPs listados. Foi criado um facilitador para incluir os ajustes manuais. Então, eu utilizando o novo tipo de escrituração de saídas menos as devoluções, eu chego na base de cálculo. Como esse relatório apresenta os valores do contribuinte e não contribuinte, o cliente consegue pegar os valores totais da base, calcular os percentuais de cada um e gerar um ajuste do crédito presumido que será enviado para apuração. Quando clicado no botão do ajuste, ele vai possibilitar informar o processo fiscal desse crédito presumido, e esse processo ele se torna importante de ser informado, porque se tiver ele preenchido, ele vai enviar o registro do E113 do SPED e CMS-PI, e essa escrita após aprovada, ela é enviada com o crédito para apuração e depois para o SPED. Outra melhoria são as operações entre lojas com vencimento de duplicata com um dia de semana fixo. Então, no cadastro da pessoa, na aba de cobranças, a gente criou uma opção de eu selecionar quais operações entre lojas eu vou realizar o cálculo do vencimento, da data de vencimento, por um dia de semana fixo. Eu informo para essa loja, no caso aqui a loja 4, com todas as operações entre lojas, qual o dia de semana que será gerado a data de vencimento. Então, a quantidade de dias, se eu estiver informando que é 30 dias, o dia de semana é segunda-feira, eu emitindo uma nota fiscal de operações entre lojas dia 21 de novembro de 2023, o vencimento cairia dia 21 de dezembro de 2023, que é 30 dias depois. Que esse dia é uma quarta-feira. O vencimento será na próxima segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Um detalhe importante é que essa configuração da data de vencimento, ela só funciona com a condição de recebimento na data. Outra melhoria são as tags nos lançamentos da folha de pagamento. Então, criamos a possibilidade de vincular as tags nos eventos da folha de pagamento. Criamos também a opção de filtro das tags nas consultas de evento. Na duplicata do folha de pagamento é gravado a tag e os seus valores, conforme é separado. Na partida dobrada também é gravado as tags por evento. Criamos a possibilidade de vincular a tag também no cadastro de funcionário. Então, na questão do evento, eu vou vincular a tag toda vez que for um evento que o valor total daquele evento para todos os funcionários tem uma tag específica. Agora, se for um funcionário que tem uma tag específica, eu vinculo ele no cadastro de funcionário. Aí, na geração da folha de pagamento por funcionário de valor líquido, é apresentado a tag que está vinculada no cadastro do funcionário. E na geração da duplicata, também é apresentada a tag que foi vinculado. Na partida dobrado, também fica gravada a tag vinculado. Outra melhoria é o frete CIF na base do IPI. Criamos a possibilidade de configurar se o frete CIF entrará na base do IPI. Então, na regra fiscal, criamos a configuração se o frete CIF entra na base do IPI. Como padrão, toda regra fiscal será marcado como sim, pois hoje o frete CIF sempre compõe a base do IPI. Mas é possível criar uma nova regra quando necessário, às vezes por conta de algum fornecedor, informando que o frete CIF não será somado nos produtos quando é calculada a base do IPI. E quando tiver essa configuração, a base do IPI será menos o frete. Essas foram as novidades e melhorias. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de comercial e operações dos últimos 15 dias. Nossa primeira melhoria é na transferência interna, que agora será possível usar o estoque de troca para realizar a transferência interna da loja. Então, agora é possível emitir as notas fiscais de transferência interna utilizando o estoque de troca dos produtos através do módulo de transferência interna.
Aqui na imagem a versão desktop, então agora no estoque de origem a gente pode escolher ou estoque de venda ou estoque de troca. E aqui na versão mobile também, no estoque de origem, a gente consegue escolher qual é o local. Para selecionar o estoque de troca na transferência interna, é preciso ter a permissão 3632, possibilitar a escolha de estoque de origem na transferência interna. Então, se o usuário não tiver essa permissão, ele continua fazendo a transferência interna apenas do estoque de venda. Outra melhoria é no processo de devolução de transferência entre lojas. Aqui o objetivo é otimizar o processo de devolução entre lojas, tanto na operação de venda como transferência. Então, agora, no BlueSoft RP, é possível selecionar mais de uma nota fiscal de origem na devolução entre lojas. Na lupa, onde a gente seleciona o número da nota fiscal de origem, se caso quiser selecionar mais de uma nota de origem, já deve selecionar as 2 ou mais notas que serão utilizadas. E conforme a quantidade de notas selecionadas, o produto vai se repetir de acordo com essas quantidades de notas. Aqui no exemplo, nós temos o mesmo produto, com 2 notas fiscais de origem, o número 126 e o número 125, e aí, com base em cada uma dessas notas, é possível adicionar ali a quantidade a ser devolvida, que está disponível em cada uma das notas de origem. Ao prosseguir para o faturamento, no preview da nota fiscal também será exibida a mesma quantidade de linhas de acordo com a quantidade de nota fiscal de origem selecionada para realizar a devolução. A nota fiscal faturada também segue o mesmo comportamento, exibindo o mesmo produto de acordo com a quantidade de nota fiscal de origem. É importante frisar que o produto ele vai se repetir porque pode existir a diferença de custo entre as notas fiscais de origem, não só de custo, como de impostos também. Então, a gente vai mostrar para cada linha qual que é o custo da nota fiscal de origem, qual que é o imposto utilizado ali na devolução. Além disso, ao posicionar o mouse na descrição do produto, a gente consegue visualizar qual que é a nota de origem desse produto que a gente posicionou o mouse. Então, se o mesmo produto se repete na nota, cada um deles tem uma nota de origem, e aí, posicionando o mouse, a gente consegue identificar qual é a nota fiscal. Tanto na saída da devolução quanto na entrada, o produto também vai registrar a quantidade de registros de acordo com a nota fiscal de origem selecionada. Então, aqui nós temos a primeira imagem, a loja que emitiu a devolução, então a gente vai ter 2 movimentos de estoque com a quantidade de cada um deles. E a loja que recebeu a devolução também, a gente vai ter 2 movimentos de estoque na entrada da devolução, cada um com os seus dados de origem. Também realizamos melhorias quando utilizamos o número do lote de trocas. Então, quando a gente selecionar o número de lote de trocas na devolução da pré-transferência, os itens do lote já virão pré-selecionados e a quantidade a ser devolvida também vai ser preenchida automaticamente com a quantidade desse lote. Para esse processo, nós criamos uma nova permissão, que é a permissão 3639, devolução de transferência e venda entre lojas, alterar quantidade ou preencher quantidades quando utilizar o lote de troca. Então, caso o usuário não possua a permissão 3639, ele não vai conseguir editar o campo de quantidade a ser devolvida, e as opções de zerar quantidades e preencher quantidades no rodapé da tela também serão desabilitadas. Então, ele só vai conseguir alterar esses dados se ele tiver essa nova permissão 3639. Além disso, nós definimos um período máximo de busca de nota fiscal de origem para 3 anos. Então, nós fizemos essa melhoria tanto na devolução de compra após recebimento, como na devolução de transferência e venda entre lojas. Essa configuração pode ser ajustada através dos parâmetros de estoque NFE conforme a imagem. Por padrão, o período de emissão de nota fiscal de origem será 180 dias. Aqui nós temos o exemplo da devolução de compra após recebimento. E aqui a devolução de transferência e venda entre lojas. Então, por padrão, a gente vai trazer 180 dias, mas de acordo com o parâmetro, se permitir mais do que esse período, ele vai conseguir editar aqui as datas de emissão da nota fiscal de origem e buscar um período maior. Outra melhoria é na linha de compra. Agora nós podemos salvar a linha de compra CD automaticamente após salvar a linha de compra da loja. Então, para que essa funcionalidade seja ativada, a gente precisa habilitar o parâmetro que está em compras, aba linha de compra. Ao salvar linha de compra, salvar automaticamente a linha de compra CD. Ao habilitar o parâmetro, será possível configurar um ou múltiplos CDs para replicação das alterações da linha de compra. Uma observação é que já existe um parâmetro hoje que é permitir que um item seja atendido por mais de um CD na linha de compra CD. Então, se esse parâmetro estiver desabilitado, só será possível selecionar um CD para a replicação das alterações. Então, está em destaque aí os 2 parâmetros que são relacionados. Se o parâmetro permitir que um CD seja atendido, permitir que um item seja atendido por mais de um CD,
Se ele estiver habilitado, será possível selecionar múltiplo CD para replicação. Então, no exemplo dessa imagem, o parâmetro está habilitado, e no parâmetro de salvar linha de compra de CD automaticamente, a gente consegue selecionar quais os CDs que a gente precisa que seja salvo automaticamente. Em ambos os cenários, não é obrigatório informar nenhum CD. Esse campo é um facilitador para a replicação dos dados. Então, na tela de linha de compra, com o parâmetro habilitado, a gente adicionou um filtro no rodapé ali, que é salvar a linha de compra dos CDs. Então, nessa tela, se tiver CD configurado no parâmetro, vai trazer aqui nessa tela os mesmos CDs. Mas o usuário pode selecionar ali qual CD que ele quer que seja replicado essa linha de compra. Então, não necessariamente vai replicar para todos que estiverem configurados no parâmetro. Também incluímos na linha de compra a coluna subdivisão para facilitar a manutenção desses produtos na linha de compra dos clientes que utilizam a subdivisão e para os fornecedores que possuem subdivisão cadastrada. Então, será possível filtrar ali no campo de subdivisão quais são os produtos da subdivisão específica que eu preciso salvar nessa linha de compra. Aqui algumas observações que, além da gente melhorar a usabilidade dos parâmetros, nós criamos ali uma nova aba de linha de compra nos parâmetros de compras, que vai trazer todos os parâmetros que são relacionados à linha de compra para facilitar a manutenção. Então, aqui alguns parâmetros que nós trouxemos para essa nova tela. Retirar de linha produtos sem movimentação e sem estoque, menor ou igual a 0, há mais de X dias. Ele foi movido da aba de cadastro de produtos para a nova aba linha de compra nos parâmetros. Retirar de linha produtos sem movimentação há mais de X dias, seja qual for o saldo de estoque, também foi movido da aba de cadastro de produtos. Permitir que um item seja atendido por mais de um CD na linha de compra CD, também foi movido, mas da aba de pedido de compra. E retirar o produto de todas as linhas de compra CD quando um produto for retirado da última linha de compra. Ele foi movido também da aba de pedido de compra para a aba de linha de compra, que foi a nova aba dos parâmetros que nós criamos. Uma outra melhoria, agora na distribuição CD, é possível ter uma embalagem diferente da que foi negociada. Então, agora é possível alterar a embalagem de um pedido de compra do tipo cross-docking com distribuição programada para uma embalagem diferente do que foi negociada. Então, quando a gente inclui o novo pedido e selecionar o campo tipo de distribuição, a opção CD cross-docking, e no campo tipo de sugestão CD, a opção com distribuição programada, a gente vai habilitar ali uma flag, que é permitir distribuição programada em embalagem diferente da negociada. Então, vai ser exibida e o usuário pode selecionar se houver a possibilidade de distribuir uma embalagem diferente do que foi comprada. Nesse exemplo abaixo, o centro de distribuição, loja 400, vai receber 100 unidades do produto, sendo 30 reservada para a loja 1, 30 para a loja 2 e 40 para a loja 4. E aí, nesse exemplo, a gente tem a coluna embalagem de distribuição, que a princípio vai ser a mesma que foi negociada no pedido. Então, ali nesse exemplo, a embalagem é caixa com 24. Ao clicar nessa coluna de embalagem de distribuição, a gente consegue alterar agora a embalagem de distribuição. Então, se eu tiver, por exemplo, uma caixa com 12 cadastrada nesse produto, eu consigo alterar nessa embalagem de distribuição para a caixa com 12. A coluna distribuição vai receber as novas quantidades de acordo com essa embalagem que eu alterei, conforme a visualização da tela. Ali a gente tem embalagem de distribuição caixa com 12, e aí a coluna distribuição foi alterada de acordo com essa nova embalagem. No recebimento de mercadorias, quando a gente realizar o recebimento da carga, uma mensagem vai ser exibida informando que as quantidades de distribuição do item com embalagem alterada está sendo realizada em outra embalagem. Então, a gente tem ali a notificação na tela. E aqui algumas observações sobre essa nova funcionalidade. Se no recebimento ocorrer a quantidade diferente do que foi comprada, né, se na nota fiscal vem uma quantidade diferente do que eu negociei, e por esse motivo pode ocorrer de ter fracionamento da quantidade a distribuir, o fator de embalagem da distribuição não permite fracionamento, a gente vai precisar alterar no pedido. Então, por exemplo, comprei com 24 e no recebimento veio caixa com 12, e essa embalagem não permite fracionamento. Então, eu não vou conseguir receber essa mercadoria, vou precisar alterar no pedido de compra para conseguir prosseguir com esse recebimento e fazer a distribuição posteriormente, porque isso pode acontecer fracionamento indevido e prejudicar mais para frente nas operações do WMS. Essa nova opção de distribuição com embalagem diferente da negociada vai aparecer somente se tiver habilitado o parâmetro do WMS, distribuição cross-docking, distribuir conforme item coletado, para o CD que foi selecionado na criação do pedido. Então, são observações importantes aí para utilizar essa ferramenta. Essas foram as melhorias da equipe de comercial e operações. Obrigada e até a próxima.
Olá, sou Vanessa Lana e irei apresentar as melhorias e novidades realizadas nos últimos 15 dias pela equipe financeira. A primeira melhoria no EDI de cobrança. Agora, no software RP, é possível utilizar o layout do Banco do Brasil, KNAB, 240 posições para o envio de remessa de cobrança. Disponibilizamos a opção de utilizar o layout, vinculando o tipo do layout no cadastro do convênio bancário, conforme a imagem abaixo. Ao criar o bordeiro de EDI de cobrança, utilizando a conta bancária do Banco do Brasil, o arquivo será gerado e enviado ao banco conforme o layout configurado no convênio bancário. Outra melhoria é no cadastro de subconta de cobrança. Agora, no software RP, é possível cadastrar o número da carteira e variação da carteira para as subcontas de cobrança do Banco do Brasil, para o envio de cobrança conforme o layout do Banco do Brasil. Então, ao acessar o menu financeiro, cadastro, banco, contas bancárias, na aba subcontas de cobrança, os novos campos ficam disponíveis para configuração. Outra melhoria é no EDI de cartões. Agora, no software RP, é possível utilizar o layout do Sorocred versão 3 para realizar a importação do arquivo de venda em cartão. Após a importação do arquivo, o sistema irá realizar a baixa automática dos cartões. Outra melhoria no EDI de cartões é agora no software é possível importar o arquivo de antecipação do layout da administradora Alelo. Após a importação do arquivo, o sistema irá realizar a baixa automática dos cartões. Outra melhoria é na tesouraria central. É possível configurar o tipo de lançamento em que deseja consultar o saldo na consulta da apuração da tesouraria. Então, ao acessar o menu financeiro, tesouraria central, apuração. Nesse exemplo aqui, no tipo do filtro, eu selecionei apenas dinheiro. Ao buscar, vai trazer a consulta conforme a seleção. Outra melhoria é no DP, cadastro de funções. Agora é possível cadastrar um código de integração de funcionário com mais de até 10 caracteres. E adicionando também o botão ocorrência. Todas as alterações feitas nesse cadastro será gravada. Essas foram as melhorias realizadas nos últimos 15 dias pela equipe financeira. Obrigada e até a próxima. Todos, meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Vou iniciar apresentando uma melhoria para permitir visualizar o lote de fabricação na capa pallet. Então, nós inserimos, o número do lote de fabricação na capa pallet e agora é possível imprimir tanto no momento do recebimento, como também nas movimentações entre endereços, clicando no link da impressora. Então, aqui é um exemplo de quando tiver apenas um item no pallet. E aqui é um exemplo de quando tiver mais de um produto dentro do pallet. Então, vai ser exibido sempre em lista. O mesmo padrão anteriormente. Uma outra melhoria realizada foi a criação de um parâmetro para configurar o percentual para fazer o arredondamento e enviar o pallet ou a camada. Então, para melhorar o envio de produtos para a loja e abrir também mais alguns espaços dentro do CD, foi criado um processo que permite efetuar esse arredondamento. Então, usando a imagem 1 como exemplo, nós temos aí apenas uma camada, e usando a imagem 2 como exemplo, nós temos aí o pallet completo. Para utilizar esse processo, nós devemos habilitar o percentual por pallet e camada, e esse percentual está localizado lá no WMS, parâmetros, aba filial, subaba distribuição. E com essas informações inseridas, será feito da seguinte forma. No momento de realizar o cálculo, será validado esse parâmetro, a informação que estava configurada. Nesse exemplo, estava configurado para que, se chegasse em 80% do pallet, ele deve enviar o pallet. Então, como a paletização desse item são 100 fardos, e a necessidade era 80, ele vai arredondar e já vai fazer o arredondamento para mandar o pallet todo para a loja. E essa mesma regra é aplicada também para a questão da camada. Então, se chegar um percentual da camada, ele arredonda e manda já a camada inteira do pallet. Para concluir, nós fizemos alterações apenas da visualização da informação da curva em 2 menus do WMS. Então, nós fizemos a alteração da curva para ser exibida exatamente por loja. Então, ao calcular a necessidade do menu, no distribuição forçada multilojas e na parametrização de forma de distribuição, serão exibidas as curvas que estão exatamente naquele momento na loja de destino. Antes dessa melhoria,
era apresentado a curva do produto, não por loja. Então, nós fizemos essa alteração nesses 2 menus. E essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística, WMS e YMS. Até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de BI desses últimos 15 dias. Agora, dentro do dashboard de venda horária, foram incluídas as vendas por nota fiscal. Então, as informações de venda da nota fiscal foram incluídas dentro do dashboard de venda horária. Atualmente, só eram exibidos os dados do cupom fiscal. Também foi incluído um novo filtro, onde é possível visualizar as vendas apenas por cupom, nota fiscal ou todas as informações, caso esteja selecionado no filtro. Bom, agora eu vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de e-commerce desses últimos 15 dias. A primeira delas é dentro do cadastro de seção, na inclusão de marca, foi incluída a opção de informar a imagem da marca. Atualmente, essa informação ela vinha de dentro do RP, mas incluímos dentro do painel de aparências do cadastro de banner. Cadastro de banner é possível incluir a marca. Então, dentro do cadastro de banner, na seção inclusão de marcas, é possível informar a imagem da marca. Então, necessariamente, a imagem tem um tamanho específico. Por padrão, estamos estipulando 300 por 300 o perfil do tamanho da imagem, para aqui no site ser exibido de forma padronizada. Então, nesse exemplo, temos 3 marcas, onde incluímos as informações. No site serão exibidas as informações das marcas relacionadas à posição da seção de banner, conforme o cadastro das aparências. Uma outra melhoria que incluímos é o cadastro de login pela rede social, através do cadastro de rede social Facebook ou Google. Então, dentro da aparência, agora é possível o administrador do e-commerce incluir as informações da chave, tanto do Facebook quanto do Google. Nesse caso, o usuário deverá ter em posse a chave e o segredo da API para que a função seja exibida dentro do site. Nesse exemplo, nós temos as informações do Facebook e nesse outro exemplo, nós temos as informações da chave e o segredo da API do Google. Então, ao informar esses dados dentro do cadastro de aparência, no site será exibido o botão para o cliente poder acessar o site, tanto cadastrar quanto efetuar o login no e-commerce. Uma outra melhoria que incluímos dentro do e-commerce é o cadastro de certificação do EBIT. Então, agora, caso a loja tenha essa certificação, é possível incluir as chaves para acessar, para que no site seja exibido a certificação. Então, dentro do módulo de aparências, foi incluído um campo para que seja possível informar qual que é o código da loja na certificação do EBIT. Então, ao incluir essa informação, automaticamente no site será exibido o selo do EBIT, como nesse exemplo. Abaixo das redes sociais será exibida a certificação da loja com cadastro no EBIT. Com o link, né, caso o cliente queira ter mais informações da loja no EBIT, ele pode clicar no selo e é direcionado para o site do EBIT. Uma outra melhoria que também entregamos agora é possível fazer o parcelamento de pagamento através de determinadas categorias de vendas ou produtos. Então, agora, dentro do cadastro de forma de pagamento, na opção de parcelamento, é possível informar um departamento, caso queira que um departamento seja estipulado para efetuar o parcelamento dentro do site, o administrador do site pode efetuar esse cadastro. Caso ele não informe nenhum, como padrão hoje, estipulado com base nas regras acima, né, que é a quantidade de parcelas e o valor mínimo, tanto de parcela quanto do valor do pedido. E caso o administrador queira colocar um departamento específico, ele pode informar aqui. Ou também ele pode informar determinados produtos, uma lista de produtos ou um produto específico para que esse parcelamento seja efetuado dentro do site. Essas foram as melhorias e novidades. Obrigado e até a próxima.